Olá Brasil, já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo. E eu gosto muito de ter esse encontro com vocês, porque é a partir daqui que nós buscamos ou temos inspirações para as nossas próprias vidas. Por quê? Quem nunca quis virar o jogo, começar novamente, começar de uma maneira diferente e obter sucesso ou realização de sonhos, enfim, todos nós sempre queremos virar o jogo. E muitas vezes a natureza, as razões que nos trazem a esse mundo nos colocam numa linha de dificuldades. Por exemplo, você nascer num ambiente menos favorecido, mais pobre e com tantos sonhos a realizar, como é que vira esse jogo? E quando você nasce numa comunidade em que a música clássica, a música erudita está tão longe de você e você quer ser, por exemplo, um músico, um maestro, é possível? É possível, com força de vontade, fé e garra, tudo é possível. Já dizia a Bíblia, né? Tudo é possível àquele que crê. E no programa de hoje nós temos a presença de um dos maestros mais queridos do Brasil, o jovem maestro Leonardo Davi. Ele conseguiu virar o jogo, ele conseguiu virar um grande maestro como é hoje, apesar de ter nascido tão longe de todo esse encanto da música. E ele vai nos contar como tudo isso foi possível. Uma pessoa de sucesso que já está no ar aqui com o nosso programa Virando o Jogo. Bom, e chegou a hora de nós colocarmos então aqui as cartas na mesa. Como deve ser difícil para uma criança sonhar em tocar um instrumento e saber que o pai não pode comprar aquele instrumento. Um violino, por exemplo, ver na televisão tudo aquilo acontecendo e saber que aquilo tudo está tão longe daquela criança. Você pode ter sido uma criança dessa. Você pode ter em casa uma criança dessas que simplesmente não é alimentado pela boa música, pelos bons instrumentos, porque aquilo parece tão distante e deve doer muito, né? Foi assim a sua realidade? Foi muito difícil. E era engraçado porque os meus colegas, eles tinham esse acesso, né? A família poderia comprar e minha mãe, na verdade, ela preferiu investir numa escola, né, particular. Então, todo o dinheirinho que eles tinham, eles pagavam a escola particular, mas não tinha como bancar as outras coisas. Então, meus colegas tinham. Então, para mim, assim, era até difícil dormir, verdadeiramente, assim. Eu me sentia mal, eu via a música como uma coisa que estava dentro de mim, eu não conseguia explicar isso, né? Muito criança ainda. Você também não podia pressionar os pais para isso, né? Porque não tinha como. Você sabia da luta deles? Sim, meus pais lutaram muito. Minha mãe é professora infantil, né? De início. Hoje ela cresceu, a família toda cresceu junto, né? Eu fico muito feliz, mas a gente passou por dificuldades e isso foi muito marcante, assim, até para minha determinação em estudar música mais tarde, né? Então, quando você sabe que, desculpa até te interromper, mas quando você sabe que o mundo está dizendo não pode, não é para você, você comprou essa mentira ou você falou, não, eu vou conseguir, vai ter um jeito, ou Deus é maior? Quem entrou nessa história para mudar? Acho que Deus sempre, né? E eu tenho certeza que a determinação foi tudo. Eu olhei para o campo e falei, não, a gente vai atravessar isso daqui. E eu quero atravessar, e eu vou atravessar, e eu atravessei. E você colocou a sua mãe, a sua avó, todo mundo imbuído nesse projeto seu de virar um maestro, não é verdade? Mesmo, gente, aqui, lembrando que ele morava numa comunidade humilde, no morro, não é verdade, no Espírito Santo? Sim, né? Na Piedade, né? Okay. No Morro da Piedade. E ali era um ambiente não tão simples, né? Não tão fácil. E depois eu pude estudar música e isso me completou, né, internamente no que faltava, né? Então, aquele assim, combustível, né? Mas vem cá, como é que você colocou a sua mãe, a sua avó nessa luta para que você tivesse um violino, pudesse tocar um violino? Porque, se eu não me engano, naquela época, ter um violino era coisa de rico, não é? Não, era só quem tinha muita condição mesmo, porque era um instrumento caro. Se a gente volta na década de 80, um instrumento desse, para você comprar para uma criança estudar, é como se ele valesse 6 mil, 7 mil reais hoje. Então, assim, só quem tem condições mesmo para comprar um instrumento, é como se fosse um brinquedo, né, para ver se a criança vai fazer alguma coisa, se vai estudar mesmo ou não, né? É um investimento muito alto. E a minha mãe e a minha avó ficaram sabendo de um projeto do SESI Espírito Santo, que comprou alguns instrumentos da Alemanha, né, porque no Brasil não tinha fabricação assim em larga escala de instrumentos.
E ela dormiu na fila, minha avó, à noite, para conseguir essa vaga para eu estudar violino, né? Então, assim, eu sou muito grato à minha avó, em memória, falecida, e a minha mãe, né, e o meu pai também, que puderam me ajudar a chegar onde eu cheguei. Olha que maravilha, gente. Hoje ele é um dos grandes maestros do Brasil. Na verdade, o Espírito Santo tem muito orgulho dele, porque nasceu aqui no Espírito Santo, saiu daqui para o mundo, mas hoje está aí fazendo uma carreira tão bonita, tão maravilhosa. Eu quero mostrar um pouquinho dele regendo agora. Vamos ver. Maestro, que maravilha, e a gente fica emocionado e fica imaginando aquela criança que conseguiu chegar ali em cima, regendo. Qual é o sentimento? Existe um sentimento ali de, nossa, eu consegui, Deus foi fiel e ter me colocado aqui. Como é que é isso, né? É um sentimento de gratidão, na verdade, toda vez que eu subo no pódio, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar ali, agradeço a minha família, e é uma emoção muito grande para mim. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que estão próximas a mim, que esse caminhar da coxia até o pódio, eu não tremo, não tenho medo e nem frio na barriga. Nem frio na barriga. Eu sinto como se fosse uma missão mesmo, que Deus me deu, e eu entro com tranquilidade para fazer o meu trabalho. Olha que bacana, no próximo bloco ele vai nos contar sobre um projeto que ele tem, em que as crianças poderão ter o seu dia de maestro. Elas também podem reger, na verdade, a sua camerata, a sua orquestra que você tão bem comanda hoje. E só lembrando mais uma vez que nós tocamos aqui que nós somos o Espírito Santo, tanto o maestro quanto eu, e aqui no Espírito Santo é um dos locais no mundo, se não me engano, né, maestro? Você pode me corrigir, em que se fabricam os melhores arcos de violino, é isso mesmo? Melhores arcos de violino, viola, já ganharam diversos concursos internacionais. Então, assim, o Espírito Santo é um celeiro de talentos de artier. Arquiteer é como nós chamamos os construtores de arco. Olha que bacana. Olha, eu adoro quando nós temos assim novidades boas para o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo para o Brasil. Já que esse programa nosso tem abrangência nacional, eu tenho também aqui uma missão de sempre falar muito bem do nosso estado, do Espírito Santo, porque isso aqui, gente, é uma joia que foi tão bem guardada durante tantos anos, é verdade. Muito se fala na região sudeste do Rio, da Bahia, de Minas, São Paulo, mas o Espírito Santo tem sempre estado ali, bem devagarzinho, escondidinho. Eu posso dizer a vocês que isso foi ruim, porque não trouxe o turismo para cá, mas por outro lado, agora que cresceu com força, mostra também que está crescendo com amadurecimento. Crescer com amadurecimento é diferente de crescer de qualquer maneira. Venha ao Espírito Santo e confira. Mas agora paradinho para os comerciais e eu volto já já. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo, hoje tendo o prazer e a honra de conversar com uma pessoa que realmente virou o jogo e usando um dos instrumentos mais maravilhosos do mundo, que é a música. Ele rege vários músicos, uma camerata, ele está em todos os lugares do mundo conversando com pessoas que realmente fazem a diferença, como o grande Isaac Karabichevski, não é? Já seu mentor e seu amigo, o maestro Leonardo Davi, no bloco anterior, nos contou um pouquinho sobre como ele conseguiu sair daquela criança que sonhava em ter um violino, em conseguir acesso à música e realmente se tornar um grande músico, um grande profissional. Mas agora eu quero perguntar-lhe sobre como dividir esse sonho com as pessoas. O senhor está ali com uma camerata à sua frente, na verdade a camerata do SESI Espírito Santo que o senhor comanda, que são vários jovens também que sonham como o senhor sonhou. E como é que é possível abrir caminho hoje para essa turma que parece tão desacreditada de um Brasil melhor? Hoje no Espírito Santo a gente tem duas orquestras profissionais. Tem a camerata SESI e tem a Sinfônica do Espírito Santo. Eu sou o maestro titular da camerata SESI e o maestro adjunto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. No SESI, nós temos um projeto lindo que nós damos aula para 300 crianças. 300 crianças, Wesley. São 300 crianças que têm aula de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. E eles têm essas aulas gratuitamente, né? Eles são alunos do SESI, mas têm essas aulas gratuitamente. E a gente ainda monta um grupo com eles, que é uma orquestra jovem, a Orquestra Jovem SESI. E os músicos da camerata SESI que dão aula para esses jovens. E assim, eu tenho isso muito nítido no meu coração, assim, muito claro, que eu tenho que devolver o que foi me dado.
Então, assim, eu preciso devolver às pessoas, à população, ao nosso futuro aqui no Espírito Santo, o que foi me dado como investimento, né? Que foi o conhecimento. Então eu tenho que devolver isso. Então eu fico muito feliz de poder trabalhar nesse projeto. Você lança a semente. E eu tenho certeza que a música ela é necessária para todos. Para você, para mim, para você que está nos assistindo. A música ela é necessária. A música faz parte do nosso corpo. A música está no nosso dia a dia. E é todo tipo de música. É a música clássica, a música popular. São todos os estilos. Eu acho que a gente tem que ser eclético, poder fazer de tudo. Mas, aproveitando aqui, eu gosto de uma polêmica, então vamos entrar na polêmica aqui um pouquinho comigo. Será que o brasileiro, o jovem brasileiro, ele está sendo bem alimentado quando o assunto é música? Tudo bem, existe o funk aí tomando conta de tudo, como o senhor falou, também é música, também é uma variável da música, mas será que assim como num prato de alimento que nós temos que ter ali a salada, o bife, a carne, o arroz, o feijão, na música não seria diferente? Temos que ser alimentados de vários tipos de música para que as pessoas possam se assimilar com elas, se identificar com elas e aí achar o seu caminho. Como foi o seu caso? O senhor ouviu quando era criança música clássica na sua casa? Não, na minha casa eu não ouvia música clássica. Como é que chegou ela? Então, a música clássica eu tive colegas que estudavam esses instrumentos, então eu fiquei apaixonado, né? Então eu tive esse acesso por isso, né? Mas onde você teve esse acesso? Foi na igreja? Foi na igreja. A importância de tudo isso? É o conjunto, né? Tem todo um conjunto social que é muito importante. Então hoje, até mesmo faço uma crítica, mas uma crítica construtiva. Até mesmo as igrejas hoje abandonaram um pouco essa coisa da música clássica, muitas, né, abandonaram e estão indo mais para coisa popular, né, que tá ótimo, não tem o menor problema, mas eu falo o acesso, nós precisamos de ter acesso. Então assim, o meu trabalho hoje no Espírito Santo é correr atrás para dar acesso às pessoas à música clássica, que elas possam conhecer a música clássica. Bom, por falar nisso, o senhor tem um programa de TV hoje e no YouTube também voltado para a música clássica. Então, quem está em diversas partes do Brasil e quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar o YouClassic, não é isso? YouClassic. E no YouTube, só colocar YouClassic no YouTube, TV Ambiental, que vocês vão encontrar o meu programa. E ali fala sobre o quê? Fala sobre música clássica. Fala sobre o que é o maestro, quais são os instrumentos, como a gente deve se comportar para assistir um concerto, o que a gente tem que absorver no concerto. Então é uma coisa bem tranquila. Mas eu quero aqui, na verdade, agradecer o Wesley Sattler. Porque olha só, o Wesley foi a pessoa que deu o primeiro passo para a segunda orquestra profissional desse Espírito Santo. Então a Camerata SESI hoje, ela existe porque o Wesley fez o link com a Federação das Indústrias. E o SESI fez acontecer essa orquestra. E eu sou muito grato a você, Wesley. E mais uma vez, esse programa de música clássica, YouClassic, também vem pelas suas mãos, que é uma contribuição sem tamanho para o estado do Espírito Santo. Olha, isso não estava no script, estou ficando envergonhado aqui, então eu vou ficar muito obrigado pelas palavras generosas. Eu nem sei se eu mereço tanto, mas uma coisa é certa, eu gosto muito de ver o maestro exercendo o seu ofício e encantando plateias, como veremos agora mais uma vez em nosso programa. Olha aí.
Gente, quando eu vejo o maestro regendo assim, eu fico imaginando, será que isso é uma coisa orgânica? A gente vai de acordo com o que a gente está sentindo? Ou existe realmente uma técnica muito precisa naqueles movimentos que assim, assado? Como é que é isso, hein? Só tá tocando aqui, ouvindo um cara tocando outro instrumento lá do outro lado? Como é que funciona essa harmonia toda? Pois é, existe, claro, uma técnica muito específica para regência e ela é muito antiga, né? É uma técnica que ela vem de séculos, né? Então não é uma coisa tão simples, mas ela é fácil de entender. Então assim, eu convido a vocês para virem nos nossos concertos de música clássica, que são os concertos didáticos que acontecem aos domingos. É só vocês sintonizarem na TV Ambiental, no canal U Classic, que vocês vão ver a nossa programação. Mas assim, isso é uma coisa que está intrinsecamente ligado ao corpo, ao ser humano, né? Esse movimento. Eu poderia reger você aqui agora cantando parabéns para você sem a menor dificuldade. E você iria entender minha regência. Mas tecnicamente com os músicos isso é muito preciso, né? Isso tem uma precisão muito grande. Então assim, tem que ser músico para poder entender um músico profissional mesmo. Mas existem as gafes, por exemplo, abrir muitos cotovelos, fazer muito aquele movimento de asinha de bichinho. Tem essas gafes assim? Tem muitas gafes que acontecem. Mas hoje eu sou assim adepto a um pouco da liberdade, né? Isso depende muito da orquestra que você está regendo também. E tem orquestras que você tem que fazer gestos pequenos e ela já entende. Outras orquestras os gestos são maiores. Tem orquestras que você não precisa quase nem reger, eles já tocam e você vai fazendo só as nuances, o que você quer da música. Então depende muito dessa troca, porque na verdade a regência essa troca de energia entre o maestro e os músicos. Então isso assim é uma sintonia muito fina, né? Quem nunca brincou de maestro, né? É tão gostoso. Mas olha só, eu quero saber como o nosso maestro Leonardo Davi, tão jovem, se tornou um dos 5 pupilos do grande Isaac Karabichevsky. Olha bem, esse homem ele é uma sumidade mundial. Ele não costuma abraçar assim todo mundo que chega querendo que ele seja o seu tutor. Mas com o senhor aconteceu algo parecido, não é isso? Me conta como é que foi esse encontro aí de gênios. Olha, eu quero te agradecer por falar em encontro de gênios, porque eu não sou nenhum gênio, mas o Isaac Karabichevsky é um gênio da regência, é um brasileiro que a gente tem que ter muito orgulho dele. E esse encontro foi super interessante, porque eu estudei violino minha vida inteira, eu já regia alguns grupos e corais, que é muito importante para um início, né? Reger coral. E o SESI, que é uma empresa muito séria, eles fizeram um programa de educação dentro da federação, que ele colocava o funcionário a fazer um curso por ano na área que ele exercia dentro do sistema. Então, eu entrei no SESI em 2008, então o SESI falou para mim: maestro, você vai ter que fazer um curso de regência. Daí eu falei: ok, vou fazer um curso de regência. Eu procurei pela internet e achei um curso de regência em Olinda, e quem ministrava o curso de regência era o maestro Isaac Karabichevsky. Eu, quando vi isso, falei: vou me inscrever como ouvinte. Quem sou eu para reger na classe do maestro Isaac? E chegando lá, eu assisti os meus colegas regendo e tive um ímpeto de falar com o maestro: maestro, eu gostaria muito de mostrar o meu trabalho para o senhor. Isso já era no último dia do curso, de 3 semanas. E aí a assistente dele falou para mim: olha, o maestro falou que vai te dar essa oportunidade amanhã, no último dia mesmo, no último momento, nos últimos minutos, para você reger a orquestra. E você pode isso? Fez isso vocês podem conferir no YouTube, tá? Tem no YouTube. Não, peraí, quero conferir agora, vou colocar essas imagens no ar. Esse aí é o momento exato em que teve o grande encontro no palco? Foi exatamente. No finalzinho, a assistente dele fala: orquestra, o maestro Isaac quer falar. E foi ali que ele subiu no palco, me abraçou e falou: olha, a partir de hoje você é meu aluno. Esse é meu aluno, sim. A orquestra gostou muito do que eu fiz e pensaram que eu era um aluno do Isaac, que ele tinha colocado
no canto para assistir as coisas, porque eles gostaram muito do meu trabalho. A partir daquele dia eu me tornei aluno do Isaac, fui aluno dele na Itália, no Brasil, e tenho uma amizade muito grande por ele, mas na verdade não é só amizade, para mim é a admiração e o respeito e a honra que eu tenho por esse grande regente. Olha só, gente, muitas vezes nós costumamos falar mal do governo, das ações do governo, achar que todos os órgãos públicos estão mais interessados em corrupção do que realmente fazer algo para a comunidade, mas vamos dar aqui também a César o que é de César, né? O SESI tem feito um grande trabalho, o SESI, o Sebrae, eu acho que tem sido muito importante, jogando muita luz na carreira de jovens promissores como maestro, que é prova disso. Então deixa aqui a gente fazer esse registro, porque é importante. O Sistema S, né, é de grande importância para o país, assim, para a cultura do país como um todo. Então eu acredito que a arte hoje, a cultura do país, ela respira muito por conta do Sistema S. Ok. Maestro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá bom? É sempre um prazer. Eu não posso encerrar esse programa sem chamar o senhor mais uma vez ao palco. Obrigado você, Wesley. Você é o homem da cultura nesse estado. Obrigado por tudo, por toda a sua força, energia, por tudo que você é pro capixaba. Obrigado mesmo. Gente, olha, palavras dele, e eu fico bem envergonhado com tudo isso aqui, porque eu não fui acostumado a receber elogios assim on camera. Então vamos voltar ao nosso assunto aqui, vamos encerrar o programa de hoje mostrando esse momento que ele acabou de nos explicar sobre a música, a poesia e a orquestra num momento único. Beijão e até a próxima.